Hoje nós vamos começar a estudar o conceito de porcentagem, que é muito importante dentro da matemática, muito utilizado principalmente na matemática financeira, para calcular juros simples, juros compostos e tudo aquilo que a gente vai estudar ao longo desse curso, certo? O conceito de porcentagem ele simplesmente serve para te dar uma visão geral, de forma que você consiga enxergar muitas coisas que com número, no valor absoluto dele, às vezes não é possível enxergar, tá? E é claro que quando a gente tem um dado em porcentagem, a gente consegue decidir melhor as nossas ações, beleza? Bom, uma coisa interessante é que a definição de porcentagem é muito simples. A porcentagem em si nada mais é que uma fração, né? Onde o denominador é específico, no caso 100, beleza? Bom, então olha só, definição de porcentagem nada mais é que um número qualquer dividido por 100. Por isso que vem o nome porcentagem. Para a gente não ficar escrevendo esse número, a gente usa um símbolo bem característico, que é esse daqui, tá? Então quer dizer, x% é x dividido por 100. Então esse símbolo aqui a gente lê como sendo o seguinte: x por cento, tá? Então significa o quê? O porcento, divisão por 100. Esse que é o conceito que está por trás desse nome, beleza? Então, qualquer coisa que tenha esse símbolo, basta que você divida por 100 e esse é o conceito de porcentagem. Da mesma forma, se você quiser usar esse símbolo para alguma coisa, basta que você faça com que o denominador vire 100. Tá? Nós vamos depois fazer alguns exemplos, tanto daqui para cá como daqui para cá. Bom, daqui para cá, a gente pode pensar no seguinte: 30% nada mais é que 30 dividido por 100. Quando a gente faz 30 dividido por 100, eu tenho o seguinte: 30 dividido por 100, a gente pode simplificar, né? O zero com o zero, simplificar significa que eu estou simplesmente dividindo em cima e embaixo por 10. Então, 3 dividido por 10 é 0,3. Então, olha só que coisa interessante que a gente tem aqui. Nós temos 3 maneiras de representar a porcentagem. Uma é usando o símbolo de porcentagem mesmo, né? O símbolo de porcentagem. A outra é em forma de fração e a outra é em forma de número decimal. Então o que a gente tem que ter claro é que esses 3 números representam a mesma coisa, certo? Então em porcentagem, em fração ou em decimal. Às vezes o exercício vai dar assim e vai pedir para que você ache essas duas formas. Às vezes o exercício vai dar assim e pede que você ache essas duas formas e assim por diante, tá bom? Bom, 5% é 5 dividido por 100 por definição. E 5 dividido por 100 é 0,05. Então, olha só, 0,05 representa 5% ou 5 centésimos. 0,8% é 0,8 dividido por 100. Ou seja, a gente vai ter 0,008, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de zeros que vem aqui depois da vírgula, certo? Olha só, 50% é 50 dividido por 100. Então, se a gente simplificar por 10, eu cancelo esse zero com esse, e aí eu tenho o seguinte: 5 décimos. E aí eu simplifico por 5 em cima e embaixo, né? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o seguinte: eu vou ter 1 sobre 2. Então, olha só, que na verdade eu consigo escrever de outra maneira ainda, que é o 0,5, que é o meio, né? Então, perceba o seguinte: 0,05 é 5%. 0,5 é 50%, tá?
Então, cada zero que a gente acrescenta aqui é um zero que a gente acrescenta à esquerda, tá bom? Então, a confusão com zero, às vezes, ela é inevitável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de efetuar essas operações para a gente não confundir principalmente a quantidade de zeros. Beleza? Bom, agora nós vamos fazer um outro exemplo, que é o seguinte. Aqui, o foco não era calcular a porcentagem de uma grandeza específica, de um valor específico, né? Aqui a gente queria só estudar as formas de representação da porcentagem. Em porcentagem, em fração e em decimal. Agora, e quando a gente tem que calcular a porcentagem de uma grandeza, né? Coloquei alguns exemplos aqui para a gente fazer, para a gente ver que não tem nenhum segredo o lance de calcular a porcentagem, visto que a gente já sabe multiplicar a fração, né? Então a gente vai ver que isso é possível em qualquer contexto. O fato é que a gente tem que lembrar que esse D ele pode ser substituído por uma operação. E essa operação é a operação de multiplicação, tá? Então a gente basta substituir o D pela operação de multiplicação. Beleza? Então olha só, 70% de R$30, aqui tem uma unidade de medida, a gente faz assim, ó, 70% por definição, né, que é 70 dividido por 100, vezes R$30. Tá? Então, olha só, a gente passa a ter uma multiplicação de frações que a gente já aprendeu a fazer nas aulas anteriores. Basta eu colocar um aqui embaixo, certo? E ainda a gente consegue simplificar algumas coisas aqui, né? Ó, esse zero com esse zero, basta dividir por 10. Dividindo por 10 de novo, eu tenho esse zero com esse zero, né? E aí a gente tem 7 dividido por 1 dá 7, vezes 3 dividido por 1, que é 3, e portanto a gente tem 21, né? Então, olha só, como aqui tem uma unidade de medida, quanto que dá 70% de R$30? Dá R$21. Beleza? Então quer dizer, esse símbolo aqui significa conclusão, portanto, né? Poderia ser encarado dessa forma assim, interpretado como a palavra portanto. Tá? E muito importante a gente colocar a unidade de medida na resposta, porque aqui é uma pergunta, né? Eu quero saber, 70% não é de 30 qualquer, eu quero saber 70% de R$30. Então a resposta tem que ser dada na mesma unidade de medida, tá bom? Bom, 45% de 500 pessoas, mesma coisa. Então eu faço 45%, por definição é 45 dividido por 100, o D eu troco pela multiplicação, e aí eu faço então 45 sobre 100 vezes 500, tá? Então quando são números redondos, a gente pode simplificar muita coisa, por quê? Porque o denominador é 100, então se aqui é um número redondo, quando eu falo redondo, são múltiplos de 5, 40, 45, 30, 70, aí a conta fica até mais fácil, dá para você fazer manualmente, tá bom? Mas nada impede que você use uma calculadora para fazer isso na forma decimal. 45 dividido por 100 é 0,45. Se você multiplicar por 500 também dá a mesma coisa, tá bom? Então a gente tem o seguinte, esse zero eu cancelo com esse zero eu cancelo com esse, é como se fosse um aqui embaixo, né? Então aí eu tenho o seguinte, ó, 45 dividido por 1, 45, vezes 5 dividido por 1, 5. 45 vezes 5, professor, eu não lembro como eu faço essa continha. Não tem problema, a gente pode fazer essa continha aqui no canto, né? 45 vezes 5, então eu tenho 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 4, 20 com 2, 22. Então, 225 é o resultado, né? Então, 225 é o resultado. Porém, eu tenho uma unidade aqui, né? Eu quero saber 45% de 500 pessoas. Então, a resposta é 225 pessoas,
tá? Então essa é a minha resposta final. E quando eu tenho porcentagens de porcentagens? Olha, é a mesma coisa, né? Basta eu escrever o que está matematicamente aqui, certo? A interpretação é fundamental. Então eu quero calcular 5% de 60% de 300 eleitores. Então perceba que eu quero calcular 5% de alguém. E esse alguém também é uma porcentagem, né? Então eu tenho duas formas de fazer. Eu posso calcular primeiro esse número, que é 60% de 300 eleitores, e depois calcular 5% desse resultado, né? Ou eu posso fazer direto, certo? Então, eu posso fazer dessas duas maneiras que eu acabei de falar. Vamos então, primeiro, usar a definição para a gente fazer direto, né? Então eu tenho assim, ó, 5%, o D vira multiplicação, 60% de 300 eleitores. O bom de fazer direto é que às vezes a gente consegue simplificar muito mais coisa do que fazendo passo a passo, né? Fazendo dentro aqui e depois calculando de fora. E sem contar que a gente faz muito mais conta também, né? Então olha só, eu posso cancelar esse zero com esse zero com esse zero com esse, tá? Porque toda vez que eu divido por 10 em cima e embaixo, eu cancelo um zero. Além disso, a gente ainda pode simplificar aqui, né? Eu posso simplificar por 5. Ó, simplifico por 5 em cima e embaixo, certo? Então eu vou ter, arrumando tudo isso, 5 dividido por 5 é 1, dividido por 10 dividido por 5 é 2, vezes 6 dividido por 1, vezes 3. Que a gente pode encarar também, repito, né, essa fração aqui, como sendo 300 sobre 1, então aqui assim 1 apareceria aqui. Bom, como que eu multiplico frações? Né? Eu multiplico os numeradores, 1 vezes 6, 6, vezes 3 dá 18. Então, 18. Dividido por 2 vezes 1, 2, vezes 1, 2. Então, eu tenho 2. E no final, então, eu tenho 9. Bom, então olha só. 60% de 300 eleitores é uma coisa. 5% de 60% de 300 eleitores é outra coisa, né? Então a gente calculou esse número e deu 9 eleitores. Então a gente pode colocar aqui, ó, portanto, 9 eleitores. Certo? E o último, aqui eu tenho uma tripla porcentagem, né? 10% de 20% de 70% de 200 professores. Como que eu faço? Olha, eu posso simplesmente aplicar a definição. 10% de vira multiplicação, 20% de 70% de 200 professores, né? Então, perceba que toda vez que eu tenho o D, ele vira multiplicação. Certo? Tanto na porcentagem como em outros conceitos da matemática a gente pode usar essa mesma estratégia, como por exemplo o cálculo de probabilidades, tá? Então essa estratégia é muito conhecida na matemática e vem justamente do conceito de multiplicação, né? Por exemplo, eu quero 4 potes de 5 balas, então eu multiplico para saber o total de balas, né? Então esse dele acaba sendo uma multiplicação. 4 potes de 5 balas, tem quantas balas no total? Dá 4 vezes 5, tá? Então aqui é o mesmo conceito, só que em porcentagem, que no caso acaba sendo uma fração. Então vamos simplificar o que dá para simplificar aqui, ó. Esse zero eu cancelo com esse, porque eu simplifico por 10. Esse zero com esse zero com esse. E aqui ainda eu tenho 2 zeros, então se eu dividir por 10 aqui e aqui, por 10 aqui e aqui, tá? E aqui lembrando que eu posso enxergar como se eu tivesse um aqui embaixo. Então eu tenho, ó, para multiplicar a fração, 1 vezes 2, 2, vezes 7, 14, vezes 2, então eu tenho 28 aqui em cima, dividido por... Aqui tá fácil, né? Ó,
10 vezes 1, 10 vezes 1, 10 vezes 1, 10. Então eu tenho 10. Tá? E 28 dividido por 10, quando eu divido por 10, a vírgula está aqui, né? Ó, eu tenho 28,0, a gente pode pensar assim. Então se eu dividir por 10, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Quando eu divido, anda uma casa para a esquerda, e quando eu multiplico, anda uma casa para a direita. Tá? Então aqui que eu estou dividindo dá 2,8. Então, portanto, a resposta seria 2,8 professores. Nesse contexto, como não dá para ter 2,8 professores, a gente, dependendo do contexto, aproximaria para 3 professores, ou, dependendo do contexto, teria que aproximar para menos, né? Para 2 professores. Beleza? Então, esse é o conceito de porcentagem que a gente viu das duas formas, né? E também o que a gente pode ter é o contrário do que está aqui. Se um exercício der para a gente em número decimal, é possível transformar em porcentagem? Sim. Professor, mais uma vez eu vi que alguém transformou a porcentagem mesmo quando aqui o denominador não era 100. Isso é possível? Claro. Tudo é possível na matemática desde que a gente conheça as operações, né? Que seria mais ou menos as regras do jogo, se a gente estivesse pensando em um joguinho. Né? Então, a gente pode fazer muita coisa dentro da porcentagem que não vai ter muito problema em termos de propriedade matemática. Né? Então, vou colocar um exemplo aqui. Ó. Se a gente quiser transformar algumas coisas em porcentagem. Né? Ó, então, transforme em porcentagem. Vou colocar aqui 2 tipos de exemplo, tá? O primeiro eu vou colocar em decimal. Então, por exemplo, eu quero transformar em porcentagem o 0,65. Ou se não, eu quero transformar o 0,09. E aí eu vou colocar algumas frações, como por exemplo, se eu quiser transformar o 23 sobre 5 em porcentagem, será que eu consigo? Você vai ver que sim. Se eu quiser transformar, por exemplo, o 35 sobre 20, ou se não, o 70 sobre 25. Bom, olha só. Aqui, se a gente olhar, primeiro passo, basta eu escrever esse número aqui como decimal. O decimal como fração. 65, como tem 2 casas depois da vírgula, é sobre 100. Então, olha só. Aqui já está a própria definição de porcentagem. Alguém dividido por 100, então 65 dividido por 100 é 65%. Certo? Então é assim que a gente faz. Aqui mesma história. Eu tenho um 9, 2 casas depois da vírgula, é a divisão por 100. Ora, mas se já tem o 100 aqui embaixo, isso por definição é 100%. Agora, e quando a fração não der o 100 embaixo? Como, por exemplo, esse cara aqui. Bom, aí se não der 100 embaixo, eu faço virar 100 embaixo. Professor, mas eu posso fazer isso? Sim, você pode fazer isso. Por quê? Basta que você lembre do seguinte. Tudo que você fizer no numerador, você tem que fazer um denominador quando se trata de multiplicação ou divisão. Tá? Então, se eu multiplicar em cima e multiplicar embaixo, não vai ser alterado. Se eu dividir em cima e dividir embaixo, não será alterado. Igual a gente fez aqui. Ó. Eu dividi em cima por 5 e embaixo por 5. Eu posso. Da mesma forma, eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Tá? Então, aqui eu vou multiplicar o 5 por alguém que faça o 5 virar 100. Né? Então, basta eu fazer 100 dividido por 5. Não é verdade? Só pensar o contrário. Quem vezes 5 para dar 100? É 100 dividido por 5, que é o 20.
Então, se eu multipliquei por 20 embaixo, eu multiplico por 20 em cima. Então, aí eu vou ter embaixo o 100, que era o que eu queria. Em cima, eu vou ter 20 vezes 23. Ó, 2 vezes 23, 46, com o zero que estava aqui, né, que é multiplicação por 10, dá 460. Professor, e aí, quanto que dá isso? 460 dividido por 100. 460%. Ah, mas eu ouvi falar que a porcentagem só vai até 100. Não, isso não é verdade. Né? Você pode representar qualquer número em porcentagem. Qualquer número. Desde que você faça aparecer o 100 no denominador. O que significa 460%? Significa o seguinte, a cada 100% você tem um inteiro. Tá? Então aqui, esse 460 tem um contexto também. Tem um significado, né, dependendo do contexto que você trabalha. Por exemplo, se você falar assim, a minha renda aumentou 100%, significa que ela dobrou. Concorda comigo? Você tinha uma renda X, ela aumentou X, né? Aumentou tudo, 100%, um inteiro. Se ela aumentou 200%, ela triplicou. Se ela aumentou 300%, ela é 4 vezes maior. E se ela aumentou 460%, ela vai ser um pouco mais de 5 vezes maior do que ela era. Tá? Então, aí depende do contexto e do problema que a gente está tentando resolver. Olha, aqui mesma coisa, né? Eu tenho 35 em cima e eu tenho o 20 embaixo. Bom, eu quero fazer aparecer o 100 embaixo. 20 vezes quem para dar 100 é igual de cima, né? Aqui eu tinha um denominador 5, eu multipliquei por 20 para dar 100. Aqui eu tenho 20, então eu multiplico por 5 para dar 100. Se eu multipliquei embaixo por 5, tem que multiplicar em cima por 5. Então, embaixo, eu vou ter o 100, que era o que eu queria. Né? Em cima, eu vou ter 35 vezes 5. Esse tipo de continha, quem não é bom de fazer de cabeça, é bom fazer um rascunho aqui do lado para não errar no básico. Né? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15 com 2, 17. Então, 175. Então, 175 dividido por 100, por definição, é 175%. O último caso nosso, né? Eu tenho 70 dividido por 25. Então, a pergunta é a mesma. Quem eu multiplico por 25 para virar 100? Eu multiplico por 4? Né? Então, se eu multipliquei embaixo, tem que multiplicar em cima. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho embaixo o 100, né, que era o que eu queria, 70 vezes 4, 4 vezes 7, 28, né, vezes 10, que é o zero que está aqui, 280. Ou seja, eu tenho 280% por definição.